Falei com o Luiz de Plantão, pro Belezinha, que fala pro Paco. Vocês sabiam que no Brasil já teve um jogador da Índia? Pois é. Quem fez isso em uma época que não se investia tanto em gringos alternativos foi o Atlético Paranaense. E contratou o Romeu Fernandes para jogar nas bases do clube. E ele só ficou 3 meses, com um tempo de adaptação apenas do Paranaense, tá? E assim, foi uma aposta de scout muito alternativa, porque a Índia, ela se investe muito pouco no futebol de lá. Apesar de você ter uma liga assim, tipo, forte com alguns clubes, mas você não tem tanto investimento desses países indo para outros países. O máximo que investe em jogadores da Índia foram alguns clubes de Portugal, entre eles o Vitória de Guimarães. Mas o Brasil tentou essa aposta alternativa com o Romeu Fernandes e parece que não foi tão bem assim. Enfim, aqui é o Pago do canal Coruja, mas antes, por favor, dê like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá. Solta a vinheta! Bom, a Índia é um dos países com maior número de habitantes, sua capital é Nova Delhi. Mas eu tô tentando investir um pouco no futebol da Índia, porque eu sei que tem muita gente no YouTube que é da Índia, então acho que vai querer gostar de falar isso. Inclusive, a Índia é um dos poucos países que tem a língua portuguesa, inclusive por causa da cidade de Goa, né? Inclusive tem o UFC Goa e o Zico já treinou o UFC Goa. Mas eu queria falar da história dessa questão com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um clube que investe muito em scout estrangeiro, pesado inclusive. Eles já tiveram um espanhol na base, eles já tiveram o Fran Mérida, que foi um jogador que jogou um tempo no clube, já tiveram gente da Índia, da Sérvia e por aí vai. É um clube que investe bastante em contratações internacionais, porém eles têm muito mais um investimento em jogadores da América do Sul, né? Eles não têm tanto investimento assim em jogadores de fora, mas às vezes sai uma alternatividade, como o caso também, por exemplo, do seu Val Curitiba, né? O Curitiba contratou um atacante da Turquia, da Camarões, e se eu não me engano, então um alemão. Mas vamos lá, a gente vai falar do Atlético. Tá? O Atlético ele apostou num jogador chamado Romeu Fernandes. Esse jogador que ficou 3 meses e jogou apenas uma partida, onde ele entra nos minutos finais de uma vitória de 5-0 do Atlético Paranaense sobre o Nacional do Paraná, né? Clube do Paraná. Com essa vitória, meio que o jogador não é muito aproveitado, né? Pois joga uma partida, ele joga 20 e poucos minutos e ele volta para o seu país, né? Onde ele assina com algumas equipes lá, como por exemplo o UFC Goa e o East Bengali, alguma coisa. Bom, esse jogador, o Romeu Fernandes, ele já está sem clube, obviamente, ele está sem clube. Encerrou a carreira lá, tá sem... Quer dizer, não encerrou a carreira, ele encerrou o contrato lá e tá sem clube. Mas ele teve uma partida pela seleção da Índia. E assim, foi uma aposta alternativa um pouco estranha, mas eu acho que deveriam se investir mais em jogadores desse país. Falta muito investimento em jogador na Índia, que é um país com uma grande população, né? Claro que você não tem uma força muito forte no futebol de lá, mas às vezes em quando, por exemplo, a Índia se classifica para uma Copa da Ásia, então não é um futebol tão fraco assim. Eu acho que falta às vezes mais investimento para esse país aí, inclusive eu acho que o Brasil deveria tentar, porque a língua, por mais que exista o indiano e o inglês, existe o português, por exemplo, de Goa, né? Pô, você tem uma proximidade com a língua portuguesa nesse país, assim como na China por causa de Macau, o Japão por conta de Shizuoka. Tem sim uma possibilidade de você trazer jogadores que falam o nosso idioma, que não tem tantos problemas. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E eu queria falar que foi corajoso a aposta do Atlético? Foi. Não deu certo? Não deu certo. Mas eu acho que, por exemplo, a Índia se devia melhorar um pouco o futebol de lá. Eu acho que apostar em jogadores de lá seria interessante. Bom, é isso que eu falo no meu canal, tá? Enfim, dê like, se inscreva no canal, ative o sininho e falou, canal Coruja!